Ô, foi pra você, foi uma surpresa o resultado da Libertadores? Não, porque tanto é que antes de eu ir, eu É. falei numa entrevista que eu dei, falei, esse jogo vai para os pênaltis. Quando empatou, eu falei, tá vendo? Porque assim, ali estava muito claro um cenário que era o seguinte, o Palmeiras reconheceu que era inferior. Isso é uma baita vitória. Porque quando você reconhece que é inferior, você trabalha mais até do que o cara que é superior. Aí o que acontece? O Flamengo ele tinha material humano absurdo. Era mais talentoso. Só que o Flamengo vivia um momento de turbulência e de preparação que talvez não tenha sido adequada, como a gente vê no campo. Uhum. Então, bastava olhar para o campo, você via um time que se superou e cresceu e jogou demais. O Flamengo, que precisava se organizar para ter esse retorno, tanto é que quando organizou um pouquinho, fez o gol de empate, depois desorganizou de novo. Então, você tinha ali, e aí os detalhes iam decidir muito, porque o respeito é muito grande entre Palmeiras e Flamengo. Mesmo o Palmeiras tendo... o Flamengo é melhor, mas o Palmeiras está no melhor momento. O Palmeiras tem uns resultados muito foda, E né? mais, né, cara? Eu acho que o futebol... eu vou enfrentar o Flamengo. O Flamengo certamente pensou isso. Não. Vou pegar o O Palmeiras. flamenguista, com certeza. Não. Eu passei 2 meses falando que a gente ia ser campeão. Pô. E eu tava lá em Montevidéu, eu só via flamenguista falando, campeão, quanto vai ser 3-0, 3-2-0. E, claro, isso faz parte do torcedor e tem que ter isso também. Mas o campo, eu acho que o Renato deixou um pouquinho a desejar na condução, porque você olhava o campo, você via 5... Se alguém me perguntar daqui a 10 anos como é que foi o jogo, eu vou resumir numa frase. Foi o jogo de um time organizado contra um desorganizado. Foi isso. Basicamente, vocês estavam lá, vocês viram. Que assim, eu acompanho muito de perto o Flamengo, né? O torcedor que estava acompanhando o dia a dia do Flamengo estava muito mais preocupado com esse jogo, porque sabia que metade do time estava totalmente baleado fisicamente. Você ia acompanhando o jogo, você sabia. Aquele jogo do Bruno Henrique contra o Corinthians, ele fez um sacrifício ali que talvez não compensou. Perfeito. Não, definitivamente não compensou, porque a gente não ganhou o Campeonato Brasileiro, então aquele jogo não valeu nada. E ele ganhou aquele jogo pro Flamengo, sabe? Mas ele tava... E tanto que, afinal, o Bruno Henrique deixou muito a desejar, coisa que não é normal dele. Porque, perfeito. Né, o Felipe Luiz não devia nem ter entrado. E assim, eu sabia disso, antes do jogo começar. Sabe, a gente sabia, o Arrascaeta se doou demais, mas ele não tá... Então, assim, eu tinha um medo da parte física enorme, que se provou, porque no primeiro gol lá o Felipe Luiz não correu, não dava, né? E o único que sabia furar ali as linhas, que é o Arrascaeta, porque o Renato não consegue fazer aquele time furar a linha, tava baleado, mas o Arrascaeta fez o que deu, né? E o Renato naquela coisa de um desânimo e tal, então... Esse era o negócio, né? Eu até falei, enquanto o Zinho tava com a gente lá, ele veio aqui, ele adorou, ele falou pra mim. E ele tava Aí eu falei, eu gosto muito, muito de conversar com os ex-jogadores, muito. Tanto é que eu tenho uma amizade muito grande com eles, com os jogadores também. Porque eu acho que a gente tem que olhar e respeitar muito a trajetória desses caras, porque eles vão te oferecer uma visão que você não tem. Eu nunca bati pênalti no Maracanã lotado, eu nunca fui campeão, nunca perdi título. Esses caras têm. E aí, quando me perguntam até, como é que você enxerga eles trabalhando? Eu acho muito bom, porque eles vêm com isso e a gente pode oferecer o quê? A nossa comunicação, a dinâmica de entrega de material no produto e, um casamento perfeito. Aí eu falei, Zinho, sabe o que eu tô achando, cara? O vestiário do Flamengo vai ser ruim de lidar. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não é polêmica, nada. Como é que você trabalha o vestiário? Minha opinião. Eu sou o Abel. Eu entro no vestiário, é uma delícia, cara. Por quê? Todo mundo falando que o Flamengo ia ganhar. Tem a motivação. 2, ele é muito estudioso, o Abel. O Abel transformou, por exemplo, o Piquerez em terceiro zagueiro. Depois ele tira o Gustavo Scarpa, põe de lateral, faz facão. O Veiga contou pra gente lá nos bastidores Bola de Prata todos os detalhes de trabalho do cara. Então o cara enxergou, ele olhou o adversário e falou, opa, tecnicamente meu time, se não é melhor, tá ali perto, mas o deles é reconhecidamente melhor, então vou trabalhar isso. E você tinha muito... Então você tinha a parte motivacional linda para você trabalhar, que tá todo mundo falando, e a tática, ele foi para cima. O Renato, ele entrava no vestiário, era assim, vai ser de quanto? Porque ele ouvia dos caras de fora, não no vestiário. Eu tenho certeza que os caras trabalharam muito. Eu acho que muito mais do vestiário que pegou foi essa parte de desgaste físico, muscular. Não que os caras entraram com soberba. Tanto é que eles entraram à vera, mesmo que o Gabigol correu muito. Sim. Os caras jogaram para valer. O Andreas Pereira sentiu muito, porque aquilo ali foi um erro do cara, que eu acho que não deveria só ficar marcado. O futebol é difícil por isso, mas acaba acontecendo.
E aí o Renato também tinha a polêmica do jogo anterior. Do Grêmio lá, né? O Abel também tinha, porque eu tenho um amigo palmeirense que falou assim, foi campeão, mas não rebaixou o São Paulo. Pô, o que deixa o cara ser campeão? Porra, caralho. Vai pensar isso. Mas o palmeirense é assim, o torcedor é assim, tem que ser. Só que o Abel veio pro vestiário também carregando isso. Os que eu tô tomando porrada no Brasileiro, agora eles vão ver. O Renato, ele sentiu o jogo contra o Grêmio. Porque ali começaram a falar, ainda acho que injustamente, sobre a questão ética da pessoa, que eu acho que é uma coisa que, pô, ninguém pode provar ali. Mas assim, isso aí, cara, é muito sério. Se uma coisa dessa for comprovar, é muito sério, mas isso é coisa de torcedor, tá ligado? Claro. Você não pode fazer uma acusação dessa, sabe qual é? Então, só que você pode ter certeza que entrou no vestiário, ele com o Renato abatido, pô. Então, aquilo tudo, e a parte tática, o Renato também tinha que provar. Porque ele mesmo armou esse cenário para eles meio que sem querer, com a declaração do Grêmio. Sim. Se me derem o time do Flamengo, vai voar. Com 40 milhões eu faço o time voar. Aí é fácil. Quando você chega lá, aí... Ele se mostrou muito limitado, né? Essa que é a verdade, né? Assim, mas eu gosto dele como treinador. Cara, eu também gosto, mas assim, é mais fácil você talvez se mostrar com um time não tão talentoso quanto o do Flamengo, entende? Porque a gente pega os últimos 3 treinadores do Flamengo e, assim, o Renato talvez foi o que teve melhor resultado, assim, de aproveitamento. Talvez tenha sido o Renato mesmo, ele fez coisas boas com o Flamengo também e tal, mas quando precisava de ir além, de bater um outro técnico que tem muito conhecimento dessa parte, ele não conseguiu. E era uma coisa que eu já falei aqui várias vezes isso. O Renato pegou contra o Flamengo trocentos times fazendo retranca. E ele não sabe furar, entendeu? Você não pode botar o Arrascaeta, dá um jeito. Porque era assim. Sabe qual é? Porque era o Arrascaeta fazendo jogada maluca que ele fazia, né? Porque o Renato foi jogador e dos bons, que ele foi mesmo. Baita jogador. E aí o jogador, ele tem uma leitura de o treinador me ajuda muito, mas quem resolve é o campo. Então tem muito disso. O cara vai pro jogador, o jogador vai lá, pô, a minha ideia é essa, o que vocês acham? Vamos comprar? Vamos, então vamos fazer. Os caras tentaram fazer, mas chegou uma hora que o Palmeiras inteligentemente fechou muito, você viu que eles não conseguiam pelo meio entrar. Não. As laterais, eles estavam com os 2 laterais debilitados, porque tanto é que foram substituídos. E o Bruno Henrique também, que é muito bom nessa coisa, mas ele não tava não 100%, não ia. Então você via várias vezes o Flamengo colocando o Palmeiras no campo dele, mas tentando jogar a bola na área. E aí é uma delícia. O cara vem, a bola vem, eu destruo, ele vem, eu destruo. Então, eu acho até... O goleiro pega, aí se joga no chão, aí 2 anos pra botar. Pô, e na hora do gol, eu não sei se você teve esse sentimento que vocês tiveram. Quando sai o gol, o Flamengo tava um pouquinho melhor, eu falei, agora o Flamengo vai ganhar espaço. O Flamengo não, fez o gol e começou a... Não tá cansado também, né? Eles cansaram. E isso é outra coisa também que o Abel fez muito bem, né? Porque chegou ali no segundo tempo, foi prorrogação e... os times cansaram, né? E ele tirou o Veiga, tirou o Dudu, que não deviam estar aguentando mais. Assim, em qualquer situação normal, você tira 2 jogadores desse nível, você vai botar os que... E o Veiga batedor de pênalti oficial. Exato. Você tira os caras... ele tirou mais, né? Todo mundo que tá cansado. E bota uns outros que não são do mesmo nível... E você imaginar, vai enfraquecer, não enfraqueceu nada. Eles continuaram, todo mundo sabia o que tinha que fazer lá, se mantiver... O Davidson é o que eu falo, o Davidson não entrou pra fazer o gol, ele entrou pra segurar a bola no ataque. Esse que era a função do que o Abel botou, ele acabou... Mas sabe, o Davidson veio aqui, eu adoro o Davidson. O Davidson, vocês gostaram dele, certo? Claro, Ele é uma figura maravilhosa. É vascaíno? É. Mas ele é tão engraçado. Cara, ele é maravilhoso. Eu acompanho o Davidson desde o começo dele no Palmeiras. Eu tenho um carinho enorme por ele. E fiquei muito feliz que ele fez o gol. Porque ele passou por muita coisa. Sim. Coisa assim que passou do limite. Mas eu não fiquei muito feliz que ele fez o gol, não. Tudo bem, mas eu fiquei por ele ter feito como personagem. Mas aí o que acontece? O Davidson falou que se eu perco também eu tava... Já era. Se ele perde, fudeu. Só que talvez fosse um jogador mais... eu não vou nessa bola. O cara não vai errar. O Davidson entendeu que, acho que também muito disso do Abel, vamos em todas. Ele foi. E tava fresquinho no jogo também, com energia e tal. Realmente, pensando por esse lado aí, eu fico feliz pela pessoa também. Só fico puto que foi no Flamengo, né?